Então, vamos lá. Pode falar. Quem me chamou, não? Bom, o assunto que a gente vai tratar de hoje é uma continuidade. Primeiro, eu vou fazer semelhante ao que a Vanessa fez, vou comentar das nossas atividades que já foram postadas, e eu vendo as atividades que a Vanessa e a Averilda colocaram, eu cheguei à conclusão que eu sou muito mais bonzinho do que elas, viu? Ou seja, a minha está muito mais fácil para ser feita. Então, deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui para vocês as atividades. Então, até que parabéns, alguns alunos já até fizeram. Alguns alunos já até fizeram as atividades. Só um minutinho, gente, que eu não havia aberto esse... E já vou abrir a de vocês, vou abrir também a do... Primeiro eu vou abrir aqui da Isabelle e do Miguel. Eu fiz uma para os dois. Só mais um segundo que está começando a abrir aqui, por favor. Esse computador aqui é um pouco lento. E a paciência é uma virtude que nós devemos cultivar todos os dias. Só mais um, deixa eu abrir o outro agora, para a gente poder já... Beleza, então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar, então, Eu fiz um só para a Isabelle e para o Miguel, e para o Lucas também. Você já passou para ele, Mari? Amanhã, a mãe dele e o Miguel vão lá na escola e eu vou passar, vou explicar para eles lá. Tá. A Aline não está aqui hoje, né? Não. Então, vamos lá, Isa. Olha que fácil que eu... Na aula passada, nós falamos sobre... Você não teve a oportunidade de participar, Isabelle, mas nós falamos na aula passada sobre imigração europeia. As pessoas, os europeus que vieram para cá, por volta de 1800, a partir de 1850, 1870, esses europeus que vieram para cá. Então, a atividade que eu estou propondo para vocês é essa daqui. Está aparecendo para vocês, não? Sim. Tá? Sim. Então tá. Essa aqui é a atividade do Miguel, do Lucas Alves e da Isabelle. Então, primeiro eu conto um pequeno texto aqui da imigração europeia no século XIX, falando da chegada desses europeus, né, vindo para cá, né, de todos eles, né, falando dos negros que vieram para cá, dos portugueses, do pessoal da Ucrânia, da Itália, da Alemanha, do Japão, né? Então, o texto ele se refere a isso. E a minha atividade, ela fala o seguinte: essa sequência de atividade contempla o conhecimento de nossas origens. Então, eu peço que, para realizar esta atividade, você, Miguel, Isabelle, Lucas, após ler o texto e assistir o vídeo, esse vídeo aqui, que fala da imigração italiana no Brasil, é um Globo Repórter que passou há uns meses atrás. Após ler o texto e assistir o vídeo, peça ajuda aos seus pais, avós, aos seus tios, para saber qual a descendência de vocês. Ou seja, se você é neto, bisneto ou tataraneto de portugueses, italianos, de negros, de indígenas, ou de qualquer outra raça. E peça para os seus pais, para os seus tios ou avós contarem para vocês
como é que os seus antepassados, como é que os seus avós, bisavós, vieram para o Brasil. Eu quero que vocês me contem essa história, ou desenhando, a Isabelle que tem grande facilidade para desenhar, ou um pequeno texto falando dessa sua descendência. Tá? Eu quero que vocês façam isso daí. Tudo bem, Isabelle? Tudo bem, Miguel? Bem. Então, eu vou pedir a participação dos pais de vocês para fazer essa atividade. Para os demais, a atividade, inclusive, é sobre o nosso tema da aula de hoje, é sobre imperialismo e o neocolonialismo. A gente vai começar a falar sobre isso. Então, também tem um texto aqui falando desse imperialismo, que é o que ele foi, quais os países, né, que participaram. Então, você vai precisar ler esse texto aqui, essas 2 páginas aqui, falando das causas do imperialismo, o imperialismo na África, né? E, nas consequências, na hora que você acabar de ler o texto, você vai ver assim, ó, consequências. O imperialismo foi muito intenso entre 1884 e 1914, mas até a segunda metade do século XX existiam colônias europeias nos continentes mencionados anteriormente no texto. Entre as consequências deixadas pelo imperialismo, destacam-se. Eu parei o texto aí. Por quê? Porque a atividade de vocês é, ao ler o texto, você verificará que estão faltando as descrições das consequências do imperialismo. Sua atividade será realizar uma pesquisa na internet e descrever 4 consequências provocadas pelo imperialismo na África. Foram diversas as consequências, mas só quero 4, que você me descreva quais foram as consequências desse imperialismo. Tudo bem, gente? Sossegado, né? Deu para entender a atividade, não? Deu. Já nada assim de desespero. Tá? Para entregar no dia 9/11. Depois do dia 9/11, a gente vai postar a 10ª atividade, tá, gente? Que já vou avisando a vocês, será um simulado que nós, professores, vamos fazer para vocês, tá? Essa é a nossa intenção, que nós, professores, estamos discutindo e tenho quase certeza que vai acontecer, até porque nós vamos fazer uma reunião amanhã para discutir sobre isso daí. Então, vamos lá. Então, já que eu falei a atividade, eu passei sobre imperialismo e neocolonialismo, vamos discutir um pouco o que é isso daí. Vocês vão ver que a nossa aula, a gente vai voltar até alguns temas para falar de racismo, a gente vai se aprofundar um pouco também em racismo. Essa aula eu vou dividir em 2, tá? Vou fazer uma parte hoje e concluir ela na próxima semana também. Então, vamos lá. Pergunto eu para vocês. Todo mundo vê esse? Sim. Tá? Então, tá bom. Vamos para ele carregar aqui. Então, tá aqui. Imperialismo e neocolonialismo. Pera aí, gente. Antes, deixa eu tirar o... Eu quero desligar minha câmera. Só um minutinho. O bom é que esse negócio, quem está sempre aprendendo, né, gente? E o bom é que a paciência de vocês é ótima. Vocês veem que nós, professores, vamos, voltamos, vai para frente e volta, né, Vanessa? Então, é uma maravilha, né? A gente se confunde com esses montes de botões aqui, é uma maravilha. Gente, a gente faz isso todo dia, e todo dia a gente fica, aqui que eu tenho que ir, aqui assim. É impressionante. O dedo que trava, oh, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco disso aqui daí. Imperialismo e neocolonialismo.
Para começar, a gente precisa saber o que é imperialismo. O que significa dizer que um país é imperialista, gente? O que é que vocês acham que isso quer dizer? Aqui eu tenho até uma foto, né, de alguns líderes, né? Tem até aqui a Rainha Vitória da Inglaterra, o Bismarck da Alemanha, né? Uma faca na mão. O que vocês acham que significa imperialismo? Ou uma nação ser imperialista? O que significa isso? Um de cada vez, por favor. Uma nação que tem um império. Uma nação que tem um império. Estamos no caminho. Para uma nação ter um império, ela precisa fazer o quê? Tem um rei, uma rainha. Um rei e uma rainha. Também. O que mais ela precisa? E tudo que nós vamos falar, vocês até já viram em filmes por aí, tá? Vamos lá, gente. Vocês já viram isso daí. Aliás, desde o 6º ano, quem está estudando história, aí está falando de impérios, né? Como é que se forma um império? Cai do céu? É uma chuva que cai, legal, agora tem um império. O que é que uma nação precisa fazer? Eles precisam de um conjunto de políticos? Conjunto de políticos? Não necessariamente. Não. Ainda não é isso, não, Yasmin. Vamos pensar no seguinte. O Brasil foi colônia de algum país europeu? Sim ou não? Sim. Que país é esse? Que país foi esse? Portugal. Por que é que o Brasil foi colônia de Portugal? Porque um dia Dom Manuel acordou e falou, ora, pois não, agora o Brasil é a nossa colônia. Foi assim que aconteceu? Não. Como é que aconteceu? Eles por causa daquela guerra que eles tiveram que se mudar? Ou seja, eles tiveram que vir aqui para dominar o Brasil, né? Não foi a gente que foi lá se oferecer. A mesma coisa aqui, as colônias espanholas, que nós temos aqui na América Latina. Os espanhóis vieram até aqui. Vou até voltar antes no tempo, né? Falar na antiguidade, a gente tem... Qual foi o maior império que já existiu sobre a face da Terra? Vocês lembram qual foi? Vocês estudaram isso no 6º ano. Império Romano? Começa com uma cidade... Qual você falou? Império Romano? O Império Romano, ou seja, começa em Roma, né? Roma vai conquistando várias cidades, vários lugares, até se tornar um império. Ou seja, o imperialismo, ou um país imperialista, né, é a prática através da qual nações poderosas procuram ampliar e manter o controle ou influência sobre povos ou nações mais pobres. Não é assim que funciona o império, as conquistas que a gente sempre estudou em história, né? As conquistas dos gregos, as que depois vem as conquistas dos persas, aí vem Alexandre o Grande, aí vem o Império Romano, aí os bárbaros invadem tudo para começar a Europa, ou seja, eu tenho sempre alguém conquistando alguns lugares. E a partir do momento que eu conquisto, eu vou começar a controlar. É a mesma coisa que os portugueses, quando vieram aqui para o Brasil. Eles descobriram, eu prefiro até o termo invadir, né, do que descobrir, porque já sabiam que isso daqui existia, né? O português, o que é que ele faz? A influência dele sobre
os indígenas que estavam aqui. É assim que o Brasil se torna colônia de Portugal. Então, essas nações vão começar a dominar outras. Tudo bem? Deu para entender o sentido, então, gente? Sim. Então, tá. Sim. O que significa dizer que um país é imperialista? Né? Como eu coloquei aqui, o imperialismo não é nenhuma novidade na história da humanidade. Desde os tempos antigos, há registros de regiões dominando outras regiões, ou mesmo civilizações inteiras sendo submetidas por outras civilizações. Ou seja, na história da humanidade, sempre tem alguém conquistando alguém. E o imperialismo tem o seu auge no século XIX. E tem os países europeus como seus principais agentes. Então, vamos entender o porquê. Como vocês falaram, o Brasil foi colônia de Portugal, que é um país europeu. A Inglaterra, os Estados Unidos foi, no começo, colônia da Inglaterra. Toda a América Latina foi colônia da Espanha, ou seja, os países europeus, né, esses reis europeus, que na época eram todos reis, dominaram esses grandes continentes. Só que chegou uma época que acontece o quê? Esses países começam a ficar independentes. Né? Então, eu não tenho mais essas colônias. Só que na Europa começa um processo, né, a partir do século XIX, e até antes do século XIX, mas aqui eu estou numa das fases dessa revolução que vai passando a Europa, que é uma tal de Revolução Industrial. Ou seja, a partir da metade do século XIX, a Europa se torna o continente mais poderoso do mundo. Por quê? Porque essa Revolução Industrial, que começa com o cercamento de ovelhas na Inglaterra, com essa primeira Revolução Industrial, eu fazendo tecidos para vender, eu agora começo a ter fábricas, né? Ou seja, começa a desenvolver a tecnologia, construindo fábricas que estão produzindo a todo vapor. Então, se antigamente eu fazia tecido naqueles teares, eu lembro muito para vocês a história da Bela Adormecida, né, que todo mundo conhece, aquela que ela põe o dedo numa roca, né? Todo mundo conhece a história da Bela Adormecida? Todo mundo já viu o desenho da Bela Adormecida? Aquele que tem a Malévola, eu sou fã da Malévola, né? Sim. Ou seja, aquela roca, o que é que ela faz, aquela roca? Era um processo manual de eu fazer roupa, né, na minha casa. Só que isso eu passo para as indústrias. Eu começo agora na indústria, em vez de eu ter um monte de rocas, eu tenho agora máquinas, né, que começam a produzir bastante roupa, por exemplo. Então, eu começo a produzir muito mais do que a própria Europa podia consumir. Ou seja, eu preciso levar isso para algum lugar. E preciso também de mão de obra para isso, né? Aqui, ó. Fazendo até umas comparações aqui para a gente relembrar de imperialismo e o neocolonialismo, né? O neo de novo. Então, como eu falei, imperialismo é a política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre as outras. O colonialismo, ele é o nome que foi dado a essa expansão imperialista da Europa entre o século XV e XVI, ou seja, o descobrimento desses novos mundos,
descobrimento da América, a implantação do mercantilismo, o catolicismo era a religião oficial, é a religião que vem da Europa para cá, e o neocolonialismo, que é o nome dado a essa expansão imperialista europeia do século XIX, ela vai acontecer aonde? Em locais onde eu tenho até a mão de obra barata, na África, na Ásia e na Oceania. É para lá que a Europa vira agora os seus olhos. Lá é onde eu vou ter a expansão do capitalismo e a expansão do quê? Da civilização. Eu vou levar a civilização branca para esses lugares. Olha como o europeu era bonzinho, né? Ele está levando a civilização para esses lugares. Como é que eu faço essas dominações? Como é que os imperialistas faziam, ou fazem até hoje, né? Apesar de nós não termos grandes invasões, mas como é que são feitas essas dominação? Primeiro, territorial, ou seja, por intervenção militar, com a ocupação territorial direta do país dominado. É o que a gente viu muito na história, né? Os grandes impérios, os grandes exércitos iam avançando e dominando, ocupando diretamente os territórios pelos quais eles iam avançando. Romanos, persas fizeram muito isso. O econômico, que é para a imposição da política econômica e das normas comerciais, chamado exclusivismo comercial. Ou seja, eram as colônias aqui da Espanha e de Portugal que só podiam fazer comércio com a sua metrópole. O Brasil, enquanto colônia de Portugal, só vai poder comercializar com Portugal. Não pode vender seus produtos para fora. E cultural, que é a imposição do idioma, da religião e dos padrões de cultura e comportamento. Quando eu trago os negros para cá, né, eu estou acabando com a cultura deles. Por quê? Porque eu estou impondo um novo idioma, uma nova religião, um novo padrão de cultura. Então, é isso que o europeu vai fazer quando ele vai invadir a Europa, vai invadir a África. E o dilema europeu, após a Revolução Industrial, qual é? Como vender a produção cada vez maior e realizar novos investimentos se a concorrência entre as grandes potências capitalistas, ou seja, entre os países europeus, fazia com que os seus governos adotassem barreiras protecionistas. O que é barreira protecionista? Uma barreira de proteção para os seus mercados internos, a fim de dificultar a invasão de produtos vindos de países concorrentes. Ou seja, para que o produto produzido na Inglaterra não entrasse dentro da França a preços pequenos, a preços menores, eu, França, tenho que começar a me proteger. Então, como é que eu vou vender essa produção? Eu vou ter que ir para outros lugares. Qual a solução que eles encontraram, os europeus encontraram? É de colonizar e explorar novos territórios. Onde estavam esses novos territórios? Na África, na Ásia e na Oceania. Ou seja, no final do século XIX, por volta de 1883, 1984, os europeus, eles fazem uma conferência na cidade de Berlim, na Alemanha, e resolvem, nessa conferência, dividir a África entre eles. Ou seja, é o que eu tenho aqui até no desenho, né? Eu tenho vários, eu tenho o rei belga, eu tenho o rei francês, eu tenho o responsável pela Inglaterra. Eles, como é que a gente vai repartir essa África? Cada um vai tomar um pedaço da África para si.
Ou seja, eu vou fazer uma política imperialista dentro da África, dentro da Ásia e lá na Oceania. Então, eu tenho uma invasão desses países que eram grandes potências nesses continentes. Aqui depois eu vou falar para vocês. Então, vamos falar sobre o domínio da África. O que acontece? A África, o continente africano, ele é formado por diversas tribos, ele era formado por diversas tribos, N línguas diferentes. Os europeus, eles não respeitam essas divisões e começam a pegar partes da Europa para si, partes da África para si. Ou seja, a Bélgica, por exemplo, o rei da Bélgica, o tal de Leopoldo II, ele domina a região central da África, que é a região do Congo, que é uma das maiores produtoras de diamantes do mundo. Não sei se vocês sabem, todo diamante do mundo, a Bolsa de Diamantes, né, a Bolsa de Valores de Diamantes, hoje fica na capital da Bélgica, fica em Bruxelas. Nessa conferência de Berlim, que eu comentei com vocês, né, eles definem a divisão desse continente, com a participação de 14 países europeus, mais os Estados Unidos e a Rússia. Como eu falei, essa divisão foi arbitrária, vamos dividindo, cada um vai ficar com um lado, que ela não correspondia aos territórios dos reinos e tribos africanas. Então, ela acabou definindo um novo mapa geopolítico da África. A gente vai ver nas próximas aulas que a África consegue, depois de quase 100 anos dessas datas aqui, a sua independência de vários povos. Só que até hoje, todas essas guerras que a gente vê na África, na Somália, em vários desses países da África, elas ocorrem também por domínio dos territórios, porque várias tribos inimigas se juntaram tudo no mesmo lugar. Então, eram tribos que estavam sempre uma brigando com a outra. A hora que eu vou dominar esse pessoal, coloco tudo no mesmo espaço pertencente a mim, mesmo depois que esse pessoal ficou independente, eles continuam brigando por domínio territorial. Então, por isso que na África, até hoje, existem guerras lá também por domínios territoriais. Aí teve Uganda, vários países que a gente vai ver mais para frente, que isso vem até o século XX. Antes, deixa a gente ver aqui, ó, fazer uma divisão, fazer uma comparação sobre esse imperialismo durante o século, chamado de, né, como colonialismo e como neocolonialismo, como é que ocorreu. Então, no colonialismo, eu tenho os principais países colonizadores, Portugal e Espanha, entre os séculos XV e XVI, que foram os países que vieram aqui para o Novo Mundo. No neocolonialismo, que é no século XIX, as principais potências do mundo são a Inglaterra e a França. As áreas colonizadas por Portugal e Espanha foi aqui o continente americano. A Inglaterra e a França dominaram a África, a Ásia e a Oceania. A economia era o mercantilismo, né, o capitalismo mercantil, e já que no neocolonialismo é o capitalismo financeiro ou do monopólio. E vejam que os objetivos econômicos são bem diferentes, né? Um é a criação de novas rotas comerciais, a exploração de metais preciosos para enriquecimento da nação, que a gente estudou como metalismo. Ou seja, Portugal e Espanha, quando vieram para cá, além das novas rotas, né, comerciais, para ir até para a Índia, eles também estavam atrás de ouro e prata. Já aqui, no neocolonialismo no século XIX, eu quero novos mercados consumidores para a produção industrial europeia, novas fontes de matéria-prima
e vou explorar uma mão de obra muito barata. E o que justificou essas invasões? Na época do colonialismo, era a expansão da fé cristã, ou seja, eu levar o catolicismo aos povos do mundo. Já no neocolonialismo, os ingleses, os franceses e os outros países da Europa, eles tinham uma missão civilizadora, levar o progresso aos povos do mundo, ou seja, não respeitando a cultura do local, eles têm a missão de levar a esses países, a esses lugares aqui da África, a sua cultura, ou seja, o africano, ele não é civilizado. Então, quem vai ter esse fardo de civilizar eles é o europeu. Então, esse mapa da África aqui mostra como foi mais ou menos a divisão. Vocês verem, ó, em amarelo estão as possessões francesas, ou seja, a França, ela dominou uma boa parte da África, nessa partilha que foi feita. A região da Argélia, do Marrocos, da Mauritânia, Sudão. Em verde, bem no centro, está o Congo belga. A Inglaterra, num verde mais claro, tem vários domínios aqui, ó, desde do centro para o sul, né, que é na época a União da África do Sul ainda, ou seja, Portugal também, em marrom, né, que o Angola e Moçambique. Então, a gente pode ver que eles dividiram a África em seus territórios, né? E nesses lugares que eles entram, eles acabam com a cultura do local. E como fazer para que as pessoas que moravam na Europa entender que isso que eles estavam fazendo, levando a civilização. Por que eles estavam levando a civilização? Como é que eles mostravam isso para as pessoas na Europa? Eles mostravam assim. Vou colocar 2 trailers e 2 filmes para vocês, para a gente entender como é feito isso, sem a gente perceber, né, que a gente está dominando os outros lugares. Então, aqui, ó, vou colocar 2 trailers para vocês. Esse trailer aqui. E depois até vamos discutir um pouco desse trailer. Isso você não esperava em 2000. I've never seen a man cup before. It's so smooth. Kira, why am I different? You are special, little brother. You've got hands, so let's use them. Jump! Out my way! I shouldn't let them pick on you like that. Wolf's supposed to be with other wolves. He's not a wolf. I've seen the way you look at the village. Mowgli, you are one of them. All I've ever wanted is to belong. You will always be my son, Mowgli. Nothing can ever change that. The jungle is changing.
man is taking more of it. And the boy may just be our only hope of survival. We're afraid of what man might do to us. The pack needs you, Mowgli. How you've grown. I am not a man, but neither am I a wolf. Which of you will follow me? Man come. The whole jungle has been watching you. I won't fail! Um foi esse. Um foi esse livro. Esse daqui era um livro, tá? O Mowgli é um livro. Vou colocar um outro aqui agora. Opa. O outro é esse daqui. The jungle consumes everything. It preys on the old, the sick, the wounded. It preys on the weak, but never the strong. He is no normal man. He was thought to be an evil spirit, a ghost in the trees. No man ever started with less. He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you. Lord of the Apes, King of the Jungle, Tarzan. Tarzan. Ou seja, tanto Mowgli como o Tarzan são livros, né? O primeiro livro escrito aqui foi o Mowgli. Depois de 20 anos depois do lançamento do Mowgli, é lançado o Tarzan. O que é que eles mostram? Mostram homens brancos, né, dominando a selva, ou seja, né, eles tinham aqui uma missão civilizadora. Essa era a principal justificativa. Eles criaram o tal de darwinismo social, que a gente vai discutir isso mais a fundo na próxima aula. Esse Rudyard Kipling, né, esse autor, ele tem um poema chamado
o fardo do homem branco, então, ou seja, assumir o fardo do homem branco. O que é o fardo? É uma coisa pesada que você leva nas costas, né? Enviai os melhores dos vossos filhos. Para onde? Lá para a África. Condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores de seus cativos. Ou seja, eu vou mandar para a África os meus filhos para que eles tornem essa África um lugar civilizado. Aí vem, Kipling é o autor da história do Mowgli, né, ele que escreveu o livro Mowgli, que é uma criança branca que domina a selva, e 18 anos depois, um escritor americano escreve o livro do Tarzan. O Tarzan já discuti com vocês. Tarzan é um homem branco que domina toda a África, ou seja, quem vai trazer a civilização para essa África é esse homem branco. Através de uma teoria, essa missão civilizadora, né? Uma teoria chamada de darwinismo social, que nós vamos ver mais a fundo na próxima aula, que foi esse darwinismo social. Por que que o racismo, até no mundo inteiro, ele é estrutural, né? Porque vários países no mundo ainda são racistas, tem muito a ver com essas invasões europeias, esse imperialismo europeu na África e na Ásia também depois, esses domínios, né, europeus nesses lugares. Para a gente ter uma ideia, a Inglaterra, ela dominou tantos lugares, tantos países que o Império Inglês dominou, que diziam que o sol nunca se põe para a Inglaterra. Ou seja, como a Inglaterra está, o Império Inglês está em vários lugares, vários países, sempre em algum lugar está sol. Então, a Inglaterra nunca vê a noite, praticamente, né? Sempre o sol. E a gente vai entrar um pouco mais a fundo desses conceitos, né? Desses fardos do homem branco, dessa missão civilizadora na África e na Oceania e na Ásia, nas próximas aulas, tá? Que esse vai ser o tema que a gente vai discutir muito nesse quarto bimestre aqui, que foi, inclusive, até o estopim do que vocês vão ver o ano que vem com a Vanessa, da Primeira Guerra Mundial, né? A Vanessa vai falar de Primeira Guerra Mundial para vocês o ano que vem, e tem muito a ver da Primeira Guerra, disso que veio acontecendo, dos europeus invadirem, né, vários lugares do mundo. Certo, gente? Dúvidas, crianças? Pessoal? Ana Giovana, você que gosta desses temas aí. Não, professor, tá tranquilo. Esse é meu medo, quando tá tranquilo. Completar, Vanessa? Mais ou menos isso daí, não? Não, é isso mesmo, Cláudio. Você explicou bem o que é o conceito de imperialismo, né? De uma potência dominar um país menos favorecido, dominar em todos os aspectos, culturais, políticos, econômicos, né? Quais eram os interesses dessas grandes potências, né? Em abrir mercado ali, matéria-prima. A justificativa, né? Porque se a gente parar e pensar, a gente estava ali no finalzinho do século XIX. Final do século XIX, a América aqui está fazendo seus processos de independência, aquelas ideias de liberdade. Então, como pode colonizar novamente, né? Como pode sofrer a interferência de um outro país? Aí eles vão ter que achar uma desculpa, né? Aí eles vão utilizar, né, da missão civilizatória. Não, a gente está levando a civilidade para o africano.
né? E nisso, né, eu costumo falar que quando tem aquela partilha da África, tem umas consequências sérias que a gente vivencia até hoje, porque quando eles dividiram, igual o Cláudio falou, eles não respeitaram a cultura daquele povo. Então, eu falo assim, né, Cláudio, que eles colocaram dentro de um mesmo território corintiano e palmeirense juntos, para viver junto ali. Exatamente isso. E aí, o que acontece? No século XX, quando eles têm, né, que descolonizar, que sair daquela África, o conflito vai voltar, porque o corintiano vai falar assim, eu que mandava aqui, o palmeirense, não, era eu que mandava. E aí, a gente tem esses conflitos armados que dá dó, né? Criancinhas, né? Sendo treinadas para a guerra, questão muito da exploração do diamante. E assim, é uma consequência desse imperialismo, né? Dessa dominação das grandes potências. E tem que aprender bem, porque realmente o ano que vem a gente estuda a Primeira Guerra, e eu costumo dizer que o imperialismo é a mãe da Primeira Guerra, né? O conflito ele surge ali por causa dessa má distribuição na Conferência de Berlim. Beleza? E quando a gente fala também desse imperialismo na Europa, né, que está acontecendo na metade do século XIX, os Estados Unidos, exatamente a época, né, depois da Guerra da Secessão, né, que a gente já viu, e os Estados Unidos começam a avançar para o lado oeste dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, a colonização dele começa do lado leste, que é o lado do Oceano Atlântico, eu vou indo para o lado oeste. Quem está no lado oeste americano são os indígenas, que são arrasados pelos colonos americanos, pelo exército americano da época, né? Que são esses filmes de bang bang que a gente via antigamente, né? O pessoal matando os índios, né? Os indígenas. Por quê? Porque o americano também é um tal de Destino Manifesto, que a gente vai ver nas próximas aulas, que era uma coisa dada por Deus, né? Eles entendiam que era Deus que estava falando para eles irem para o oeste, colonizar, não é nem colonizar, é tomar posse do que é seu, né? Eles nem não têm esse aspecto de colônia, vou tomar posse do que é meu. Mas tem um indígena lá, então, se ele não aceitar, você mata ele, não tem problema nenhum. Por isso que muitos filmes de bang bang que vocês veem por aí, o indígena sempre se dá mal, né? E foi um massacre, né? Do mesmo... O indígena americano, ele foi massacrado, né? Por esse destino manifesto, por esse pensamento, né? De tomar a parte oeste. Mas a gente vai ver um pouco mais para frente, mas o importante que eu quero que vocês entendam, que isso acontece no mundo, né? Acontece aqui na América, na África, na Ásia, na China, né? Vocês ouvem falar hoje de Pequim, né? Pequim foi uma concessão inglesa, né? Dentro da China, lá Hong Kong, essas regiões. A Índia também, outra colonização inglesa. Então, os ingleses, eles invadiram vários lugares, né? Então, na Índia, quem lutou contra os ingleses foi Gandhi. Então, tem vários filmes, até, se vocês quiserem pesquisar depois, Gandhi, Diamantes de Sangue, com o Leonardo DiCaprio, que mostra isso que a Vanessa comentou, da descolonização da África depois, que são as crianças sendo tomadas das famílias para lutarem, né? Por ideais que eles achavam que eram corretos. Então, tem vários filmes para a gente poder entender o que aconteceu no mundo, né, nessa época aí, que são bem interessantes, bem legais. Certo, gente? Então, nossa aula vai ser dada em duas partes, tá? Do mesmo jeito porque é um assunto muito grande. A gente vai falar da África, depois vamos falar da Ásia, da Oceania, né? Mas essa ideia de darwinismo social, né? Lembre de Charles Darwin,
Todo mundo lembra quem foi Charles Darwin, não? Já ouviram falar desse cara? Sim. Sim. Quem? Charles Darwin. Sim. Não sei. Dona Zaparoli, já ouviu falar dele, não? Já. Em ciências, vocês estudam a teoria da evolução, né, dos seres vivos. Charles Darwin é quem explica essa evolução, né? A evolução dos seres vivos. Mas a gente vai ver mais profundamente como é que as pessoas pegam essa parte da biologia, né, da ciência, para explicar a social, a sociedade. Social, né? Tem um filme que é excelente, chamado, não sei se você já viu, Vanessa, A Vênus Negra. Não. Da Charlie Barton, é uma história real. Vênus Negra? Vênus Negra. Eu vou trazer para vocês, na semana que vem, um pouco o comentário desse filme só, ele está no YouTube, ele fala do que é a história de uma negra que é trazida da África para a Inglaterra e o que é que ela passa, né? Ela foi estudada, olha, é uma história muito interessante, né? A forma dela, né, do crânio, dos seios, das nádegas, o corpo dela, quando ela morreu, ela foi, na época, foi embalsamada, foi empalhada para poder estudar e diferenciar. O europeu fazia isso, ele diferenciava, né, as pessoas, a formação do crânio, inclusive, pela raça da pessoa. Né? E isso vem até o Brasil, gente. Né? O Brasil, a gente vai ver mais para frente, na nossa república, uma tal de eugenia. Né? A gente vai discutir nas próximas aulas esse termo, eugenia, ou seja, já teve aqui no Brasil uma política de querer branquear a população, né? Política de Estado, inclusive, né? De governos, defender a gente branquear a população. E como seria feito isso daí? Mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Certo, crianças? Eu vou fazer aqui, interromper a gravação.